olhar. Hoje a gente tá falando do olhar e olha, tem dois lindos aqui com um olhar já maravilhoso, mas o Paul tem não só um olhar que encanta a gente, que ele olha, a gente fala, nossa, que lindo, mas ele tem um olhar crítico daqueles que percebe a beleza e valoriza aquilo que a gente tem. E vai deixar a Júlia ainda mais bonita, não é isso, Exatamente. Paul? Com um olhar diferente através da maquiagem. Exatamente. Então, daqui a pouquinho a gente vem aqui pra você passar todo o truque para as meninas em casa também aprenderem, Vamos ok? lá. Fica aí, hein, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E ó, vamos voltar a falar do olhar? A poetisa Clarice Pacheco escreveu uma vez um versinho lindo, curtinho. Olhares. Quantas coisas cabem em olhar? É tão expressivo, é como falar. Vamos falar com os olhos, Paul? Vamos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz na Júlia, a gente já fez um olho, né, pra fazer um aqui pra vocês aprenderem. E a primeira coisa que eu fiz, eu quis fazer lá atrás, é colocar os cílios postiços. Você já estava falando de cílios agora, ele faz toda a diferença na maquiagem. Faz, né? Então eu quis colocar os cílios antes, que eu acho que qualquer maquiagem que eu faço, eu sempre coloco os cílios, porque eu acho que ele valoriza muito o olhar. Mas aí deixa eu te fazer essa pergunta. Pode fazer assim como você? Colocar o cílio antes de fazer a maquiagem? Não, o mais recomendado é sempre fazer a maquiagem primeiro e colocar os cílios depois, quando terminar. Mas como a colinha é branca que eu uso e ela demora pra secar, eu achei que ia ficar meio feio ficar na televisão, Tá. aparecendo branquinho. Então eu coloquei os cílios antes, mas a gente vai conseguir fazer a maquiagem da mesma forma, não tem Perfeito. problema. Então vou começar com um primer para a região dos olhos. O primer ele é um produto que vai dar fixação e uma textura legal para a pálpebra superior. Então você vai conseguir espalhar a sombra de uma maneira mais uniforme, sem borrar, e ela não vai deixar a sombra cair. Então, dura mais tempo, dura mais né? Então, tempo, se a gente vai a uma exatamente. festa, ou mesmo você que vai se maquiar de dia, você chega à noite ainda bem bonita. Exatamente, e a sombra fica ali até acabar, até você tirar. E você consegue não só a fixação, mas você consegue espalhar a sombra de uma maneira muito mais fácil usando um primer antes. Então, apliquei o primer, agora eu vou aplicar a sombra. Eu sempre, como o olho da Júlia já é um olho bonito, é um olho verde, etc., eu quis usar tons neutros que a gente pode usar em qualquer tom de pele. Então, eu usei tons marrons. Tá. Eu vou começar com um marrom médio e a gente vai, ó, esfumar o côncavo da Júlia. O côncavo é essa parte, para quem não consegue encontrar, como no caso da Júlia, por exemplo, em caso de olhos orientais, tem essa parte mais inchadinha, digamos assim. Então, para quem não consegue encontrar, a gente, apalpando assim, ó, você sente qual é a parte que está envolvendo o globo ocular, é a parte mais funda, entre o globo ocular e o ossinho da sobrancelha. Então, eu vou espalhar esse marrom médio em toda essa parte para criar uma profundidade, que na maquiagem é tudo sobre luz e sombra, né? Onde você cria sombra, você cria profundidade. Então, eu vou criar uma profundidade aqui. Você colocou bem pouquinha sombra, só pra gente entender? Bem pouquinho. Eu tô indo de pouquinho em pouquinho, assim você vai construindo alguma coisa e não vai deixando cair embaixo, sabe? Às vezes você pega um montão de sombra, você coloca de uma vez, putz, ficou muito, eu não vou conseguir tirar. Daí começa a cair aqui embaixo e fica uma bagunça, né? Agora eu vou pegar um tom de marrom um pouquinho mais escuro e eu vou criar um degradê aqui no canto externo. E é o mesmo pincel que você É o tá mesmo usando? pincel, vou usar sempre o mesmo pincel, na maquiagem inteira aqui em cima. Tá. Então eu vou criando esse degradê no canto externo dos olhos. Então você vai deixando essa parte de fora mais escura, você sempre cria um realce ali no olhar. Sem criar uma... Eu não estou usando cores... por exemplo, eu poderia usar um lilás, por exemplo, que é uma cor que ia combinar com o olho verde dela. Só que daí eu não ia valorizar o olhar dela. Eu ia valorizar a minha maquiagem, entendeu? Pra valorizar o olhar, marrom... Eu gosto de tons marrons, eu acho que é uma coisa o neutra. ideal. É Tá. um neutro, entendeu? Então, ó, esfumei o marrom mais escuro. Agora eu vou usar uma sombra preta no cantinho externo também. Agora numa proporção um pouquinho menor do que o marrom escuro, para criar um degradê mesmo. Com o mesmo pincel, ó. Ah, o pretinho é lá embaixo, perto dos cílios. Perto dos cílios, exatamente. Eu vou esfumando ele aqui, ó, com esse movimento de vai e vem, com o pincel bem macio. Isso é muito importante, Cláudio, na hora da maquiagem, o pincel. Ele tem que ser um pincel muito bom, de cerdas naturais, para ser bem macio e esfumar a maquiagem de uma maneira certa. Eu tenho muita amiga que fala pra mim, eu uso um pincel só pra fazer a maquiagem inteira. Eu falei, como você consegue fazer isso? Aplicar um blush com o mesmo pincel da sombra. Então, Um blush com o mesmo pincel da sombra dá, é impossível, né? Porque o blush, o Impossível. pincel é mais largo, né? Ele é maior. A Júlia não faz isso, né, Júlia? Não. Agora, Cláudia, depois que eu espalhei essa sombra escura em cima, eu vou pegar a mesma sombra marrom escura, com um pincel menorzinho. Isso é um passo muito legal, valoriza muito o olhar, qualquer tipo de olhar. E eu vou tirar o excesso dela antes e eu vou esfumar aqui embaixo do olho. Olha pra cima, Ju. Aqui embaixo, ó, eu vou passando essa sombra marrom. Pra valorizar, chamar mais atenção pro olho dela. Depois que eu apliquei a marrom escura, eu vou vir com a preta, a mesma que eu usei em cima. Essa daqui. Também vou tirar o excesso aqui na minha mão, ó, pra sombra não cair. Júlia, não chora.
Não chora, Ju. Ela tá muito emocionada. É muita emoção, Olha lá né? em cima. Você tá ficando com o olhar 43. Isso. E como a gente fez em cima, ó, no cantinho externo, eu vou espalhar o preto. Aí você passou marrom nele todo Passei e no marrom nele cantinho todo. externo o preto. E no cantinho externo o preto, pra sempre criar esse efeito do escuro tá nos cantos externos Pra dos ficar um olhos. olhinho puxado. Exatamente, de gatinho Assim, também. penetrante. Agora um passinho que ela vai querer me matar porque ela já tá chorando, mas é imprescindível pro olho dela, é usar um lápis bege clarinho, pode ser até branco se você for mais ousado, mas o bege é mais neutro no dia a dia. É usar o lápis bege por dentro do olho, você acaba iluminando o olhar. Tudo que você ilumina na maquiagem, você aumenta. Tá. Como o olho da Júlia é bonito, mas não é tão grande, eu vou aumentar ele com um lápis claro por dentro. Agora, e as pessoas que têm um olho grande, o lápis bege pode ser usado ou é melhor que não? É melhor que não. É melhor Tá. que a gente use um lápis escuro, um marrom escuro ou até um preto por dentro do olhar. Por quê? Então, pra quem tem um olho pequeno, o bege ou o branco pra abrir. Exatamente. Tudo você tem que pensar uma coisa na maquiagem. Tudo que você quer aumentar, você tem que iluminar. Tudo que você quer diminuir, você tem que escurecer. E o sinônimo de beleza na maquiagem, eu sempre falo isso quando eu dou curso, essas coisas. É a proporção e simetria perfeita. Quando você olha pra uma pessoa, você fala assim, nossa, que bonita que ela é, olha, não sei o quê. O que é? O seu inconsciente vendo que a proporção e a simetria do rosto dela tá tudo perfeito. Então a gente vai criar isso com a maquiagem, com sombra e luz. Eu vou ver tudo que precisa aumentar, tudo que precisa diminuir. Na Júlia, eu acho que o olho, como o olho dela já é bonito, só que é um pouquinho pequeno, eu vou aumentar. Aumentar o olho. Então eu vou usar o lápis bege. Aham. Depois que eu usei o lápis bege, eu vou usar agora a parte de iluminação da sombra. Com aquele mesmo pincel que eu esfumei os tons escuros, eu vou esfumar um tom iluminador agora, um bege clarinho. Bom limpar o pincel, né? Bom Tirar o limpar o excesso pincel. do escuro, senão você vai fazer uma escuridão total. Exatamente. Então vai lá com clarinho iluminando, olha lá. E vamos agora ver eu venho onde com é que- clarinho Onde é que ilumina? no canto interno, tá vendo? Ó, então a gente deixou aquele escuro aqui no canto externo e aqui no canto interno. E um pouquinho embaixo da sobrancelha, ó, eu venho com um tom iluminador, uma sombra cintilante pra dar Então, brilho. é cintilante, é iluminador, mas é pro tom bege, né? É pro tom bege, Eu, às exatamente. vezes, vejo as mulheres com uma coisa branca. E aí, esse branco demais até me assusta um pouco. Eu, particularmente, não gosto muito. Exatamente. Ele tende pro azulado. não é? Exatamente, porque o branco, quando você coloca numa pele que a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma pele com pigmentação mais oliva, o que acontece? Ela fica acinzentada. Então fica aquela coisa muito artificial. E na maquiagem, eu acho que o principal da maquiagem é parecer natural, né? Você valorizar o que tem e disfarçar o que você não quer que apareça, mas de maneira natural. O branco não é natural. da pele, Então, né? para as pessoas morenas, as pessoas que são brasileiras, assim, a gente tem esse tom mais amarelado, o ideal para iluminar é um tom bege claro, é um pérola, Exatamente. não um branco. Exatamente. Legal. Bom, para todo mundo aprender, né? Então agora eu vou usar um delineador em gel. Pode fechar, Ju? O delineador em gel com o pincel, eu acho mais fácil de aplicar depois que você já aplicou os cílios, porque ele tem uma textura muito mais precisa do que aquele delineador líquido, que ele pode acabar escorrendo em cima dos cílios, etc. Tá. Então o delineador em gel ele vai dando um acabamento aqui nos cílios, para não aparecer a raiz. Pode abrir. Para finalizar esse olhar, eu vou usar a máscara de cílios. Mesmo com cílios postiços? Mesmo com cílios postiços, principalmente com cílios postiços. E você passa a máscara mesmo nos cílios? Mesmo nos cílios, por quê? Você vai juntar o seu cílios natural com os cílios postiços, Tá. senão ele fica diferente, tá? Tô olhando pra baixo, Ju. Eu venho aqui, deixa eu segurar melhor. Tem muita gente que fica querendo aprender a colocar cílios postiços, né, Paul? Tem algum truque? A gente começa Sim. pela lateral, pelo meio? O que você sugere? Eu sugiro sempre você usar esses cílios que ele é inteiriço, primeiro, que tem dois tipos de cílios, aqueles que são os tufinhos e tem esse que é inteiriço. Eu prefiro esse aqui que ele fica, pra mim, ele fica mais bonito, dá mais volume. E eu sempre tiro ele vem coladinho naquela caixinha, né? Eu tiro ele e eu entorto ele um pouquinho no formato que ele já tá tortinho, assim. Eu vou balançando ele assim. Aí o que acontece? Ele fica mais maleável, então se o olho é mais arredondado, ele gruda melhor, senão fica soltando as pontas. Aí eu aplico a colinha nele, na bordinha dele, e deixo a colinha secar uns 2 minutinhos. Aí depois que a cola já tá quase seca, aí que eu venho com ele de uma vez. Tem gente que coloca com a pinça, né? Vem com a pinça e coloca no olhar. Eu prefiro com os dedos mesmo. Com os dedos, mas aí você coloca primeiro no meio ou vai colocando pelo lado? Eu coloco sempre primeiro no canto externo. Tá, você acha Depois que que fica a mais gente, fácil? eu acho que fica mais fácil, mas depois que você mediu os cílios, né? Porque alguns cílios são mais compridos do que o olho. Aí você vai colocar aqui, na hora que você chegar aqui, ele vai sobrar cílios e você não vai conseguir colocar. Antes de pôr a cola, então mede pra depois colocar Isso, a cola. antes de colocar a cola, a gente vai medir ele e vai ver se ele tá do tamanho certo. Ele não pode também chegar desde o comecinho, você não tem cílios aqui do comecinho do olho, né? Mais ou menos 3/4 do olhar. Agora, a digamos assim. maquiagem, é claro que são as dicas, a parte teórica, mas a prática, né, gente? Você fazer isso em casa todos os dias vai Exatamente. melhorando. Então, hoje a gente aprendeu
O marrom, o escuro, o pretinho e iluminado. Não é isso? Uma coisa tão simples, tão natural, qualquer tom de pele pode usar esses tons, qualquer tipo de rosto. E é uma dica que eu acho que valoriza o olhar, porque você chama atenção para aquilo ali. Então eu deixei a boca mais natural, a pele tá bem feita, com blush mais rosado, natural também, e o olho tá lindo. marcado. E olha o efeito do clarinho aqui no canto, que ficou um charme. Gostei muito, muito mesmo. Ficou linda, viu, Júlia? Muito obrigada, Obrigado, Paul. Cláudia. Deixa eu passar os contatos do Paul Assunção. Ele é maquiador, ele fez curso de aperfeiçoamento em maquiagem para foto e vídeo em Paris. Ele é diplomado também em maquiagem profissional para a beleza em Nova York. Já trabalhou na Vult Cosméticos e Duda Molinos Makeup. E ele tá no e-mail paul_assumpção, tem um P mudo, assumpção, @hotmail.com. Se você quiser contratá-lo para fazer o seu casamento, a sua festa, o seu book, enfim, tá à sua disposição, é maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Muito obrigada por ter vindo. Cláudia, Júlia, muito prazer. obrigada também. Muito linda. Obrigado, Cláudia. Até a próxima oportunidade. Você é um Obrigado. querido, viu? Muito bom recebê-los.